Boa noite, amigas e amigos da família PL, o Partido Liberal. Mais uma vez trazemos até vocês a sua escola de formação política do que pode e o que não pode ser feito na campanha eleitoral. Como nós estamos aqui no estúdio, no ambiente que todos usam máscaras, todos nós que aqui estamos no distanciamento correto, eu irei fazer a retirada da minha máscara nesse momento, passando aqui o meu álcool gel, como diz aí a nossa orientação da Organização Mundial de Saúde, retirando a minha máscara num ambiente saudável, para que possamos ter uma excelente live, um bate-papo, e é um prazer imenso estar com você aqui, amigo internauta, para mais uma vez participar desse curso da Escola de Formação Política do Partido. Quero aqui, em nome do nosso presidente, José Tadeu Candelária, presidente do Diretório Estadual e também do Diretório Nacional, trazer aquele boa noite especial. E essa live dessa noite só foi possível porque nós também, além do Partido Liberal, no estado de São Paulo, do Nacional e da Fundação Álvaro Vale, que é coordenado todo esse trabalho pelo PL Mulher, nós temos a satisfação de agradecer os nossos deputados que sempre ficam compartilhando as nossas lives em suas redes sociais. Então, quero aqui fazer aquele agradecimento especial. Primeiramente, a nossa coordenadora do PL Mulher Nacional, que está aí direto de Tocantins nos acompanhando. Uma saudação à sempre deputada Nilmar Ruiz. Agradecer também à deputada federal Soraya Santos, a nossa presidente do PL Mulher Nacional. Muito obrigado. Quero agradecer aqui os nossos deputados federais. Deputada policial Kátia Sastre, capitão Augusto, o deputado pastor Paulo Freire, Miguel Lombardi, nosso muito obrigado, deputado federal também Márcio Alvino, o Luiz Carlos Mota e o nosso deputado federal também Tiririca. E além dos deputados federais, a bancada paulista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sempre presente, compartilhando o nosso muito obrigado em nome do Tadeu Candelária, o nosso presidente, a deputada delegada Graciela, representando as mulheres, ao deputado Rafa Zimbaldi, Tiago Auríquio, Dirceu Dalben, ao Ricardo Madalena, ao deputado Marcos Damasio e também ao nosso líder na Assembleia Legislativa, o deputado André do Prado. Muito obrigado por vocês compartilharem suas redes sociais com todos os nossos amigos da família PL. Muito obrigado, realmente. Então, eu gostaria nesse momento de dizer aos senhores que teremos nessa noite duas figuras importantes no mundo jurídico. Dr. Tadeu Ferreira, parceiro do Partido Liberal e colaborador de todas as horas, especializado em direito eleitoral, atua há mais de 35 anos nas diversas áreas do direito penal, direito civil, direito da família. Dr. Tadeu Ferreira foi meu professor na faculdade, sou suspeito de dizer. Então, um grande amigo e posso até dizer, informalmente, quase um meu padrinho de casamento, né? Porque foi lá na faculdade em que tivemos essa oportunidade no direito da família, de eu conhecer a minha esposa, a Rosana, e com a qual eu estou já há mais de 25 anos. Dr. Tadeu Ferreira, parabéns por esse excelente trabalho que o senhor fez na minha vida. E quero aqui agradecer também uma pessoa muito especial, Dr. Jonatas Palmeira, especializado em direito eleitoral, atua nas áreas do direito civil também, trabalhista, criminal, previdenciário, duas pessoas de primeira linha que apresentarão subtemas da palestra Propaganda Eleitoral. O que pode e o que não pode ser ministrado pelo... o que pode e o que não pode ser feito pelos nossos candidatos nesta eleição deste ano. Existe uma divergência muito grande, alguns estão dizendo que a eleição poderá ser prorrogada, mas pelos critérios do Tribunal Superior Eleitoral, a eleição está mantida como sempre assim esteve. Então, o doutor Tadeu Ferreira, nessa noite, fará a apresentação
desse tema, do que pode e o que não pode ser feito na propaganda eleitoral. Então, meus caros amigos, eu quero nesse momento, com muita satisfação, passar a palavra para o meu amigo Dr. Jonatas Palmeira, para que ele possa, assim, conduzir o nosso primeiro bloco dessa noite. Uma ótima live a todos e a todas as amigas. Boa noite a todos, aos amigos da família PL. Cumprimento os nossos pré-candidatos, as pré-candidatas. Cumprimento o nosso presidente José Tadeu Candelária, presidente estadual e nacional do PL. Cumprimento também as autoridades do partido, os nossos deputados federais e estaduais, vereadores, prefeitos. Cumprimento também toda a equipe PL que está aqui presente, equipe técnica, ao Cimei Baldani, meu amigo, que virou, a gente brinca, o apresentador oficial das lives do PL. Cumprimento também o meu amigo Dr. Tadeu Ferreira, advogado, excelente profissional, uma pessoa que eu me espelho muito no dia a dia e na minha profissão, né? A live de hoje, ela vai tratar de um tema muito importante, que é a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral é o momento adequado para o candidato buscar, angariar os votos, mas é preciso ter muito cuidado com as condutas que o candidato venha praticar durante o período de campanha eleitoral, para que não incida em multas e o maior risco, o mais temido de todo candidato e do partido, para que não sofra uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIGE ou uma outra ação, recurso contra expedição de diploma, que implique na cassação do registro de candidatura ou do diploma. Primeiro bloco, o Dr. Tadeu vai dar uma visão geral sobre o tema, falar sobre a legislação aplicável, sobre o início e sobre o fim da campanha eleitoral. Eu gostaria, com muita honra, de passar a palavra ao meu amigo Dr. Tadeu Ferreira. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a direção do Partido Liberal, a pessoa do presidente, o nosso grande amigo Tadeu Candelária. Gostaríamos de agradecer também o vice-presidente, o Zé Renato, um lutador pelo partido, toda a equipe de bastidores, o nosso grande apresentador, o Cimei Baldani. Gostaríamos também de agradecer ao Dr. Jonatas pelas palavras elogiosas. Na verdade, ele trata-se de um profissional brilhante, estudioso, responsável e que tem dado uma contribuição muito grande ao Partido Liberal. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas aqui do estúdio, da equipe, o Rui, o Gustavo e todas as pessoas que participam efetivamente desse trabalho. E principalmente a você, candidato, filiado ou pré-candidato, né, melhor dizendo, do Partido Liberal, que pretende disputar uma vaga ou na Câmara Municipal, na eleição de vereador, ou para prefeito municipal ou vice-prefeito. Como diz sempre o nosso grande presidente Tadeu Candelária, eu noto, isso vem já de há muito tempo, que a teleologia, ou seja, a finalidade da legislação eleitoral, ela tem embrutecido e tem sido muito rigorosa, né? Hoje nós vamos falar de propaganda eleitoral, mas no próximo evento nós vamos falar de gastos de campanha, da prestação de contas, de registro de candidatura, e a gente percebe a cada eleição que o candidato ele tem que estar completamente comprometido com a leitura das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, ele tem que conhecer efetivamente os caminhos que ele pretende traçar, porque a eleição, um mero descuido pode acarretar, como bem disse o doutor aí, até a perda do diploma e, eventualmente, do mandato eletivo. E eu gostaria de destacar, antes de começar a entrar no tema da propaganda eleitoral propriamente dito, que a propaganda eleitoral
ela é regrada por uma resolução. Todo ano, na véspera do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, dentro dos seus membros, ele escolhe um ministro como relator. E o ministro relata a resolução referente à propaganda eleitoral, à prestação de contas, registro de candidatura e assim sucessivamente. E o que me chamou muito a atenção na presente resolução, que trata de propaganda eleitoral, e eu comentava aqui com o meu colega, o Dr. Jonathan, é que nessa eleição nós vamos ter claramente a figura das redes sociais, isso está posto na resolução. As redes sociais, que até então havia uma dúvida se era veículo de comunicação social, como a rádio, como a TV, como o jornal, se tinha uma dúvida. Será que a internet é ou não é um veículo de comunicação social? As redes sociais caracterizam-se como veículo de comunicação social? Não havia uma resposta contundente. A partir dessa eleição, acabaram-se as dúvidas. Rede social, por qualquer tipo de veículo de transmissão, isso é bem descrito na resolução, seja individual ou coletivo, ela é considerada, sim, veículo de comunicação social. Sendo veículo de comunicação social, nós estaremos sujeitos à chamada investigação judicial eleitoral, como disse bem o meu colega, e por abuso dos veículos de comunicação social. É uma ação rápida, que pode ser proposta no curso do processo eleitoral e que pode inviabilizar o diploma do candidato, se for julgada procedente, o candidato pode ter o diploma cassado. Via de consequência, com o diploma cassado e o seu respectivo registro cassado, o mandato, se ele estiver no exercício do poder, será cassado também. Então, isso aumenta a responsabilidade de cada um de nós para evitar os erros em relação à propaganda eleitoral. Bom, o que nós conceituamos, né, como propaganda eleitoral no direito brasileiro? A propaganda eleitoral, de uma forma muito simples, né, é toda a divulgação lícita. Eu gosto de usar esse vocábulo, lícita. É toda a divulgação lícita, permitida, pelo qual o candidato demonstra as suas ideias, busca angariar votos perante o seu eleitorado, mostra o seu plano de governo, demonstra qual é a filosofia do seu trabalho e assim sucessivamente. Tá? E esse é a finalidade da propaganda eleitoral. Guardem esses dois vocábulos, a propaganda lícita e permitida. Aí vocês, com certeza, terão uma campanha tranquila, sem problema algum. Tá? E eu vou evidenciar daqui a pouco, mais no final, a questão das fake news, que isso também é uma novidade na resolução, que eu gostaria de trazer assim com bastante precisão. Mas uma questão importante. Eu li, inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, e o Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento que o calendário eleitoral não vai ser alterado. Então, aquele que tem a expectativa de que a eleição possa ser adiada ou não, independentemente se a eleição vier a ser adiada, as regras do calendário eleitoral, segundo o Supremo Tribunal Federal, elas irão prevalecer. O Supremo já disse isso. Então, nós temos que seguir a orientação do calendário eleitoral e as regras do calendário eleitoral. Pelo calendário eleitoral, a propaganda eleitoral, ela tem início após o último dia do registro de candidatura. Até às 19 horas do dia 15 de agosto, o candidato deve registrar a sua candidatura para prefeito, vice-prefeito ou vereador. No entanto, né, no dia seguinte, em regra, a propaganda eleitoral, a partir do dia 16 de agosto,
ela é permitida. Por que eu digo em regra? Isso a gente vem repetindo há várias eleições, justamente para evitar que o candidato cometa um erro. Veja só, é dia 16 de agosto, tá? Eu quero, por exemplo, iniciar a minha propaganda eleitoral. Eu tenho recurso para investir na minha candidatura, lícito, de forma correta, enfim. Todavia, me faltam alguns requisitos, são requisitos objetivos, que estão ligados, inclusive, à questão da prestação de contas. Eu tenho que ter, em primeiro lugar, o meu pedido de registro de candidatura devidamente protocolado na Justiça Eleitoral. Quando eu ingresso com o registro de candidatura, automaticamente deve gerar um CNPJ, porque eu tenho que ter esse CNPJ para me postular como candidato. Eu tenho que ter uma conta bancária para fazer as despesas eleitorais e eu tenho que ter os recibos eleitorais. Então, em tese, a propaganda eleitoral ela se inicia, ela tem o termo inicial no dia 16 de agosto. Todavia, nós temos que salientar que esses requisitos são objetivos, eles precisam estar postos. O registro de candidatura, o CNPJ, a abertura da conta bancária e, principalmente, os recibos eleitorais. Sem isso, nós não teremos condições de dar início à propaganda eleitoral. Essa advertência nós fazemos em todas as eleições justamente para quê? Porque o problema não gera aqui na propaganda, vai gerar lá na prestação de contas. Se eu fiz qualquer despesa sem ter a conta bancária, sem ter o meu CNPJ, eu vou ter problema na aprovação das minhas contas. Com certeza, minhas contas eleitorais serão reprovadas. Por quê? Porque eu me antecipei no dia 16 de agosto a fazer a minha campanha sem ter obedecido os requisitos formais da propaganda eleitoral e da prestação de contas. Bom, temos ainda, e eu vou falar rapidamente aqui, depois eu vou falar um pouco mais. A partir do dia 30 de maio, é permitido ao pré-candidato, né? Vamos falar então assim, ao pré-candidato, aquele que ainda não se submeteu à convenção partidária, a fazer a chamada campanha antecipada permitida e lícita. Tá? Daqui a pouco eu vou esmiuçar em quais hipóteses isso será possível. Mas é sim possível se fazer esse tipo de divulgação do seu nome, desde que não haja pedido de voto. Você pode comparecer em alguns eventos. Você pode não, você deve comparecer a alguns eventos. Diante da pandemia, que é um fato público notório, o candidato ele deve ter e deve saber trabalhar com todos os instrumentos que as redes sociais hoje possibilitam. Se ele tiver um site, se ele tiver um Facebook, se ele tiver Instagram, se ele tiver Twitter, enfim, se ele tiver WhatsApp, todos os veículos que ele possa utilizar, ele deve fazê-lo. Deve fazê-lo, sim, para divulgar ideias, proposituras, proposições, evitando ataques a terceiros, expor livremente a sua vontade, aquilo que ele defende como ideal democrático, como um programa de governo. Tudo isso é possível, desde que não haja o pedido de voto. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso. Outro ponto que eu queria destacar e que é permitido, embora o Tribunal Superior Eleitoral, e vocês estão acompanhando isso muito bem, ele tenha decidido, esses dias atrás, que as convenções partidárias poderão ser feitas de forma virtual, existem locais, e a gente sabe disso, que é impossível você conseguir equipamentos para fazer esse tipo de convenção. Então, a convenção presencial, obviamente, ela está a que está prevista na legislação eleitoral,
né? O tribunal, por conta da pandemia, está abrindo uma possibilidade de se fazer virtual, mas a presencial não deixou de existir. E, em relação à presencial, eu gostaria de dizer o seguinte, que a legislação também não mudou, né? Então, eu posso fazer, a lei autoriza, nos 15 dias antes da convenção partidária, eu posso utilizar faixa, eu posso utilizar cartazes e posso fazer a defesa da minha candidatura. Vamos supor que o Partido Liberal tenha 2 candidatos em Mogi das Cruzes a prefeito. E os 2 querem disputar na convenção quem vai ser o candidato escolhido pelos convencionais. Então pode fazer propaganda, né? Essa propaganda é chamada de propaganda intrapartidária, ou seja, ela é feita na seara do partido para os filiados, para os convencionais, aqueles que vão votar na convenção partidária, e pode ser feita utilizando-se de cartazes, faixas, nos 15 dias que antecedem o pleito. Realizou-se o pleito, imediatamente toda aquela propaganda que foi feita, toda aquela propaganda que foi elaborada, ela deve ser retirada imediatamente. Para quê? Para não evitar nenhuma sanção administrativa perante a Justiça Eleitoral. Eu cumpro a regra e faço a convenção. Isso pode ser feito, isso deve ser feito, perdão, nas convenções presenciais. O regramento ainda das convenções virtuais, nós ainda não temos, porque o tribunal, a semana passada, ele disse que é possível, né, a convenção virtual. Agora, regramento ainda nós não temos, né? E é óbvio que o bom senso nos indica que, da mesma forma que nós fazemos as convenções via presencial, será o roteiro da indicação das votações, das convenções, perdão, virtuais, né? A única coisa que eu fico pensando é que em determinadas convenções, principalmente em locais onde há uma disputa firme entre determinados pré-candidatos, né, que querem, por exemplo, eu quero ser candidato a prefeito, A quer ser candidato a prefeito, B quer ser candidato a prefeito. E tem lá uma disputa. Isso tem que ser o quê? Tem que chamar os convencionais e colher o voto, né? E o voto é depositado, né, numa urna ali, e é contado e com todo o sigilo, né? E aqui eu não vejo essa possibilidade na virtual. Então, eu acredito que na virtual a votação terá que ser aberta, né, se for feita essa convenção, né, ou por aclamação daqueles que assim o entenderem, ou então uma contagem de votos declarados de forma expressa, né? Esse acho que é um ponto importante. Se o doutor Jonas quiser comentar algum ponto sobre esse aspecto, eu acho que seria muito interessante ouvi-lo. Legal, doutor Tadeu, ótima explanação. Eu estou acompanhando aqui a interação dos nossos pré-candidatos, pré-candidatas, e todo mundo adorou a primeira explanação aqui sobre o tema. E eu volto rapidamente sobre o início da campanha eleitoral, da propaganda eleitoral. O doutor Tadeu bem disse que precisa cumprir determinados requisitos objetivos: registro da candidatura, obtenção do CNPJ, a abertura de conta bancária e os recibos eleitorais. Mas eu volto para o nosso palestrante com uma pergunta referente a esse bloco. Se, doutor Tadeu, o candidato que teve o seu pedido de registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral e aguarda o julgamento de eventual recurso, ou então, se ele tempestivamente fez o pedido de candidatura, mas ainda não o teve analisado pela Justiça Eleitoral, ele ainda, por óbvio, não vai ter cumprido esses requisitos objetivos. Como fica a situação desse candidato que aguarda uma definição da Justiça Eleitoral sobre o deferimento da sua candidatura? Bom,
Essa é uma pergunta muito importante e isso vem sempre, ela sempre acontece nesse período eleitoral e o doutor Jonatas fez uma brilhante pergunta. Olha, a partir do momento que eu protocolo o meu pedido de registro de candidatura, esse pedido de registro de candidatura automaticamente vai gerar alguns documentos, como o CNPJ, autorização da conta de campanha, os recibos eleitorais, independentemente do meu pedido ter sido deferido ou indeferido. Eu posso fazer a campanha eleitoral, eu tenho esse direito. E mesmo que haja uma sentença de primeiro grau, por exemplo, entendendo que por um motivo qualquer eu sou inelegível. Eu fui condenado numa ação de improbidade administrativa por quebra de princípios da administração pública. E o juiz entendeu, o juiz eleitoral entendeu que o meu registro deveria ser negado. Eu interpus tempestivamente, como bem anotou o colega, o recurso eleitoral. A minha campanha vai seguindo, tá? Eu fui para o Tribunal Regional Eleitoral. No Tribunal Regional Eleitoral, a sentença foi mantida. Eu recorri para o Tribunal Superior Eleitoral. Recorri para o Tribunal Eleitoral, eu tenho o direito de continuar participando de toda a propaganda eleitoral, inclusive se eu estiver num local onde tem a rádio e TV, vou poder participar dos programas de rádio e TV, não havendo nenhuma restrição até a decisão final da Justiça Eleitoral sobre o meu registro. Se o meu registro foi deferido ou indeferido. Se foi indeferido, obviamente, aqueles votos que eu tive serão declarados nulos e se confirma toda aquela decisão de primeira instância. E já é bom falar, doutor, já que o senhor tocou num assunto muito importante, que quando nós recorremos do Tribunal Regional Eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral, aqui, na fase de registro, nós não temos aquele princípio do juízo de admissibilidade. Na Justiça Eleitoral, na fase de registro, não existe. O recurso sobe imediatamente e vai ser conhecido ou julgado, procedente ou improcedente, no Tribunal Superior Eleitoral, no momento oportuno. Perfeito. Vamos lá. No primeiro bloco, tratamos aqui, o doutor Tadeu fez uma brilhante exposição sobre os objetivos da propaganda eleitoral, sobre a legislação aplicável, sobre o seu início. Lá na frente falaremos quando ela se encerra. Esclareceu aqui a situação também do candidato subjúdice, que é aquele que teve o registro da candidatura indeferida, ou que aguarda uma definição da Justiça Eleitoral, que ele pode praticar todos os atos de propaganda eleitoral enquanto aguarda uma definição da Justiça. E no próximo bloco, vamos tratar das disposições gerais da propaganda eleitoral, sobre as regras de material gráfico, de propaganda eleitoral, de impresso, na internet, e também falaremos sobre a pré-campanha. O que é permitido fazer na pré-campanha e o que não pode na pré-campanha. Eu tive a honra de fazer essa live, inaugurando aqui o circuito de lives do PL, mas o doutor Tadeu vai falar sobre isso no próximo bloco. Antes, eu queria passar para o meu amigo Cimei Baldani, para que ele possa cumprimentar os novos amigos do PL que estão chegando na nossa live e também fazer uma interação com os nossos colegas do partido. Essa é a Escola de Formação Política da família PL. Quero aqui agradecer os 326 e também participantes online desta palestra maravilhosa com esses dois nossos grandes parceiros, amigos advogados, Dr. Jonatas Palmeira, Dr. Tadeu Ferreira. Nosso muito obrigado. E muito obrigado também a esses 326 amigos e amigas que online acompanham esse bate-papo nesta noite. Quero aqui agradecer pessoas maravilhosas que nos acompanham. Vereador Paulo Mário, aí de Bragança Paulista, nosso muito obrigado. Zazá, Azarias Sanches do Amaral,
lá de Juquiá, sempre presente, coordenador lá do Vale do Ribeira, nosso muito obrigado. Queria agradecer também aqui a vereadora Janaína Balares, de Praia Grande. Janaína, muito obrigado. Edna Costa, lá de Sertãozinho, muito obrigado. Alex Torres, São Luís do Paraitinga, obrigado, Alex. O meu amigo Nonô Nardelli, de Ribeirão Pires, obrigado, Nonô, pela presença. Quero agradecer a Ana Pavão também, muito obrigado, Ana Pavão, por você estar conosco aqui online. Amigos especiais também, o deputado federal Miguel Lombardi está online aqui conosco. Deputado, obrigado pela sua participação. Do PL de Campinas, também participando, o nosso deputado estadual, Rafa Zimbaldi, online conosco. Obrigado, deputado, por prestigiar esses nossos grandes advogados, a família PL. Muito obrigado. A Nelita e o Ralph, lá de Iracemápolis, muito obrigado também. Regina Guimarães, a chefe de gabinete do nosso deputado federal, Pastor Paulo Freire. Regina, um abraço, a família PL de Campinas, muito obrigado pela participação de vocês. Saudar também alguns amigos que eu tenho aqui nominados. A Rosiquiele dos Santos, obrigado. Paula Mamed Espim, lá de Miracatu. Sueli Sakai, assessora do deputado Marcos Damasio, aqui de Mogi das Cruzes, nosso muito obrigado, Sueli Sakai. Agradecer o Marcelo Lopes e a Ana Paula Lopes também. O Antônio Alves da Glória, lá de Santa Catarina, nosso muito obrigado a vocês por participar. A Dani Rafaela, o nosso muito obrigado. Agradecer aqui o PL de Tupã, que está presente conosco, nosso muito obrigado. Marcelo Lopes, a Cícera Lima, agradecer ao Cássio Maege, lá de Registro, nosso muito obrigado. Pedro Ramos, de Limeira, um abraço ao pessoal do PL de Limeira, lá do deputado Miguel Lombardi e do Sintra. Pessoal, aos poucos nós vamos cada vez mais aumentando essa participação de vocês que estão aí em casa. E a importância desses requisitos para vocês que estão participando dos nossos pré-candidatos e pré-candidatas às eleições municipais deste ano. Então, uma satisfação muito grande que passo a palavra de volta ao meu grande amigo, advogado, doutor Tadeu Ferreira. Bom, continuando, é um ponto importante que eu gostaria de destacar, antes de entrar nas disposições gerais. É muito simples, são só 3 tópicos, a questão do encerramento da campanha eleitoral. O encerramento da campanha eleitoral, ela se divide em determinados tipos de propaganda eleitoral. Isso é muito importante. Então, nós temos aqui propaganda no rádio e na televisão. A propaganda no rádio e na televisão, ela vai ter o seu termo final no dia 1º de outubro de 2020. Vai ser quinta-feira. Quinta-feira, 1º de outubro de 2020. E por que eu lembro isso? Eu já participei de inúmeras campanhas de prefeitos, vereadores, deputados, e que às vezes ocorre o seguinte, e é um mero descuido, mas ocorre. Você é candidato e você é convidado, por exemplo, numa cidade do interior, onde tem uma programação de rádio ativa, e você é convidado a participar de uma programação no dia, por exemplo, aqui, no dia 2 de outubro ou no dia 3 de outubro de 2020. Ou seja, depois do período permitido pela legislação eleitoral em relação à propaganda de rádio e televisão. Bom, se isso ocorrer e você participar desse programa, eventualmente você vai cair no artigo 22 da Lei 64/90. Além da propaganda ser irregular, sofreu uma bela punição em relação à multa, você ainda corre o risco de ter o seu registro cassado. Então, cuidado com isso. Rádio e TV, como diz o meu amigo Zé Renato, ele batia muito nisso, vamos respeitar. É dia 1º, quinta-feira, nas próximas eleições, então vamos seguir a regra. Outra propaganda paga nos jornais. Todos os candidatos a vereadores, a prefeitos, costumam publicar nos jornais o seu santinho, né? O seu santinho. Inclusive em vinhas eletrônicas também.
E essa propaganda, ela tem um termo final. E o termo final é no dia 2 de outubro, na sexta-feira. Então, sexta-feira, a partir de sexta-feira, 2 de outubro, eu não posso mais fazer propaganda no jornal, aquela propaganda paga no jornal, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dela. E, por fim, a questão que sempre pega, né? A carreata, a caminhada, a distribuição de panfleto, ela pode ser feita? Pode. Até quando? Ela pode ser feita até o dia 3/10 de 2020, ou seja, no sábado. Com um detalhe, que sempre o meu amigo Zé Renato lembra disso, sem microfone. Por quê? Porque se eu uso o microfone, o microfone transforma aquela propaganda em comício. E a data do comício é quinta-feira, que tem que ser encerrado. Então, nós temos que ter esse cuidado, tá certo? Feitos esses esclarecimentos, depois a gente vai voltar um pouquinho mais disso, nós vamos às disposições gerais da propaganda eleitoral. A primeira disposição geral que eu gostaria de comentar aqui da propaganda eleitoral é que, obrigatoriamente, a propaganda eleitoral deve constar a legenda do partido, obrigatoriamente a legenda do partido, e deve ser em língua nacional. Eu não posso fazer propaganda eleitoral em língua estrangeira, é proibido. Quando se tratar, nessa eleição está proibido, todo mundo sabe disso, a coligação para a eleição proporcional. Acabou a eleição proporcional, a coligação nas eleições proporcionais. Mas na eleição majoritária, ou seja, prefeito e vice, é possível. Então, se eu for fazer uma coligação e essa coligação for integrada por diversos partidos, todos eles devem ser referidos e identificados na propaganda eleitoral. É ato obrigatório. Tá? Bom, outra questão importante é, se eu sou candidato a prefeito e tenho um vice, o vice tem que constar o seu nome na propaganda eleitoral, seja ela eletrônica, seja ela física, seja ela em papel, não importa, tem que constar. O que a lei permite, né? o que a lei admite, e com sabedoria, né? Que um tamanho que não seja 30% do tamanho do candidato a prefeito. Então, o vice-prefeito vai ter lá uma redução no seu nome, mas obrigatoriamente ele tem que constar o nome do vice na propaganda eleitoral. E o limite é 30%. Bom, a realização, outro ponto importante, de propaganda eleitoral em recinto aberto ou fechado, ela independe da concessão dos municípios. A única coisa que é recomendável, por exemplo, eu quero fazer um comício, eu comunicar à autoridade policial com 24 horas de antecedência. Por quê? Porque nós temos daí a garantia do chamado direito de preferência. Nós estamos vendo aí esse movimento que todo mundo quer a Avenida Paulista na cidade de São Paulo, né? Então, você que mora aí em São José dos Campos, São José do Rio Preto, sempre tem uma praça lá que chama mais atenção. E eu quero fazer um comício de encerramento lá. Então, eu tenho que tomar todos os cuidados para ter esse direito de preferência, mas comunicando à autoridade policial que irá me garantir esse direito. Então, mas eu tenho que comunicar à autoridade judicial, diz a lei, pelo menos com 24 horas de antecedência. Isso é extremamente importante. Outro ponto importante, em relação ao material impresso, isso vai lá também confrontar com a resolução de gasto de campanha, tá? Toda a propaganda eleitoral, quando ela for impressa, ela obrigatoriamente tem que ter o CNPJ dos responsáveis pela confecção, o número de inscrição e o CNPJ de quem os contratou e a tiragem. E aqui, gente, eu queria dar uma dica que não está escrito na resolução, mas a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais na prestação de contas é sempre muito rigorosa com isso. Você quer contratar uma gráfica, né? E toda a eleição é incrível. Todo mundo vira gráfico. Assim como hoje na pandemia todo mundo é fabricante de máscara ou vendedor de alimentos, no período eleitoral todo mundo é gráfico. E aí o que acontece? Você fez uma contratação para você lícita de uma gráfica para expor o seu material eleitoral. Só que você não pesquisou no CNPJ daquela empresa se no CNAE, né, da empresa ela tem autorização para exercer atividade gráfica. Se você não pesquisou e a empresa não tiver autorização, você vai ter um problema muito grande na sua prestação de contas. Por quê? Porque ela vai ser considerada irregular. Porque você contratou uma empresa que não era autorizada a fazer determinado tipo de trabalho. Então, isso é uma dica, não está na resolução, mas é o posicionamento firme da jurisprudência dos tribunais quando julgam prestação de contas. E, obviamente, envolve a propaganda eleitoral. Tá bom? Todo material, ele é sempre editado sob responsabilidade da coligação, do candidato ou do partido. Não adianta, olha gente, não adianta depois do fato negativo ocorrer, você tentar dizer o seguinte, ó, eu não tenho responsabilidade sobre essa propaganda eleitoral. Ah, o candidato a prefeito usou meu nome como candidato a vereador, eu não tinha conhecimento desse fato. A alegação do desconhecimento aqui não pega. Aqui o que se aplica é a teoria do domínio do fato. Ou seja, eu estou dentro de uma sigla partidária, onde há coligação, onde há candidato majoritário, onde há candidato proporcional, onde há integração partidária, onde há convenção, enfim, onde eu participei de vários atos jurídicos. Eu não posso chegar lá na frente e dizer que aquilo que que me prejudica não vale para mim. Então tem que ter muito cuidado. Ó, um exemplo que eu já vou adiantar e que eu acho que é extremamente importante. Até a eleição retrasada, nós não tínhamos punição para o derrame de santinhos que se faziam na véspera da eleição na porta de escola. Todo mundo já viu isso. Você chega na escola lá, aquele derrame, aquele mundo de santinho, né? Aquela sujeira toda lá. Aí o que acontece? Até duas eleições atrás, isso não gerava problema nenhum. Atualmente, e a resolução é expressa nesse sentido, quem for fazer derrame sabe, já tome conhecimento, que pode sofrer uma punição severa da Justiça Eleitoral e hoje com esse derrame, né, a gente chama de derrame porque é aquela quantidade imensa de santinhos que é jogado nas escolas e, além disso, até um processo eventualmente aí de abuso do poder dependendo da quantidade, tá? Então, cuidado com isso, tá? Continuando, outro ponto importante ainda das disposições gerais. A propaganda eleitoral ela deve preservar os direitos autorais. Embora tenha decisão, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, a resolução manteve essa regra. Vamos proteger o direito da personalidade do autor. Então, eu não posso pegar uma música, por exemplo, X, né, e pôr na minha campanha e violando direitos autorais. Eu estou sujeito a uma sanção do candidato, do autor da música, da melodia, ingressar no judiciário e cobrar uma indenização de danos morais por uso indevido. Se eu pretendo fazer isso, seria importante eu consultar o ECAD, ver quem é o compositor da melodia e pedir uma autorização. Aí eu resolvo a questão, pago lá um valor X e acerto o problema, tá? Continuando. Eu falei que há exceção, porque nós tivemos recentemente uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral
que disse o seguinte, muito em passant, né? Que a paródia, desde que não seja a utilização total da música, mas apenas um trecho, não se constituiria em nenhum ato ilícito. Mas a gente tem que ver que essa decisão foi tomada não por unanimidade do tribunal, foi uma maioria, mas uma maioria que pode mudar. E a resolução manteve a regra da proibição. Tá? Outro ponto aqui. É garantido aos partidos, né, independente de licença ou pagamento de taxas, a inscrição na fachada do seu diretório. Então, veja só, o PL aqui em Mogi das Cruzes tem o seu diretório central. Tá? Nesse diretório central, o PL, independentemente da autorização, licença municipal, ele pode pôr uma placa, né, de identificação do diretório. E essa placa, ela é a única que excede e que exceptua o tamanho exigido pela Justiça Eleitoral. Ela pode ser uma placa de 4 metros quadrados. Agora, os comitês, os pequenos comitês ou subcomitês, eles estão regrados pela lei geral de 0,5 metro quadrado. Nesse instante, terminadas as disposições gerais, eu passaria a palavra ao meu colega Dr. Jonatas para alguma observação, pergunta ou sábio comentário. Muito bem, excelente explanação sobre as disposições gerais, né, da propaganda eleitoral, do material de propaganda eleitoral. Eu queria fazer uma rápida pergunta para o nosso palestrante, se a partir da visão geral que ele deu sobre a propaganda eleitoral, os materiais, o que deve conter, as informações que devem conter, se um pré-candidato, ou melhor dizendo, agora propaganda eleitoral, já candidato, patriota, será que ele pode usar os símbolos da bandeira, a utilização de alguma imagem ou símbolo ligado à empresa pública, à sociedade de economia mista ou algum órgão do governo? Eu posso colocar algum símbolo ou imagem ligada a esses órgãos na minha campanha eleitoral para demonstrar o patriotismo que tenho? Bom, a lei eleitoral não permite, né? Inclusive, assim, temos aí um caso que se tornou famoso, né, do prefeito João Dória, até então prefeito de São Paulo. Ele tinha lá um material que ele usava um determinado símbolo e ele sofreu uma ação de improbidade administrativa que inclusive veio ser confirmada pelo tribunal por quebra de princípios da administração e, em especial, quebra de princípio da legalidade. E aí o que aconteceu? Ele tinha tido uma pena de inelegibilidade por 3 anos, a primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça substituiu essa condenação por uma pena de multa, né, prevista no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, porquanto ele pôde ser candidato a governador e não se tornou inelegível. Então, deixando bem claro, é proibido. Perfeito. Doutor Tadeu, vamos falar rapidamente sobre a pré-campanha, porque nesse momento estamos em pré-campanha. Quais tipos de condutas praticados pelos pré-candidatos não configuram a campanha antecipada? Tá bom, então vamos lá. No período que nós estamos vivendo, a chamada pré-campanha, o pré-candidato, como eu disse aqui inicialmente, ele tem todos esses recursos de mídias sociais para trabalhar e assim sucessivamente. Eu vou destacar os principais aqui, que eu fiz aqui um elaborado para que a gente possa seguir o nosso roteiro. Então diz a resolução que não configura propaganda eleitoral antecipada que não envolvam pedido explícito, como eu disse lá atrás, de voto, a menção à pré-candidatura. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, eu sou pré-candidato a vereador, isso não há problema nenhum. Eu pretendo ser candidato a prefeito, também não há problema nenhum. Você pode usar, vocês estão autorizados a usar esse vocábulo sem qualquer
problema. A exaltação das qualidades do pré-candidato também não há problema nenhum, né? E a cobertura pelos veículos de comunicação social. Então, por exemplo, na cidade do vereador X, tem lá uma determinada rádio que lhe convida para participar, por exemplo, de uma entrevista. Não tem problema nenhum. Ele pode participar, pode dizer que ele pretende ser candidato, que ele é pré-candidato a vereador, dar o seu ponto de vista. Vamos supor, eu sou do Partido Liberal, eu tenho dentro de mim os princípios do Partido Liberal e exponho isso à mídia e ao eleitor, sem problema nenhum. Inclusive, vou sugerir, na minha cidade o problema é a mobilidade urbana. Traço lá um programa, né, um comentário, uma sugestão, uma proposta para mobilidade urbana, sem problema nenhum. Isso é perfeitamente lícito. O que não pode, o que a lei veda, é só aquele candidato ou aquele grupo de candidatos participarem de determinados programas e entrevistas. Aí não. Aí quebra a isonomia e entra no abuso do direito. Tá certo? Continuando ainda. A participação de filiados a partidos políticos e pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros, debates no rádio e televisão. Isso é muito comum. Antigamente se fazia muito, em sede de associações e sindicatos, os debates. Esses debates, eles eram enriquecedores. Por quê? Porque cada um expunha o seu plano de governo, a sua proposta. Isso só ganha o eleitor, né? Aquele debate salutar, né? De propositura, né? Porque eu gosto do PL porque o PL propõe. É um partido de propositura, não é um partido de ataque, né? Isso é muito importante. Continuando ainda, a realização de encontros, seminários, isso é importantíssimo. Eu sempre sugeri, nas outras eleições, principalmente quando não estávamos numa época como essa de pandemia, que os partidos fizessem seminários, porque você une a chapa minoritária, você une os candidatos a prefeitos, você incentiva a candidatura, você dá força a teu candidato e ele vai lutar por você. O proporcional luta pelo majoritário, o majoritário luta pelo proporcional, todos lutam pelo partido político. Isso é extremamente importante. Por isso que o PL tem essa diferença em relação a seminários, o PL Mulher, o PL Juventude, né? a Fundação Álvaro Vale. Isso é o que nós estamos fazendo aqui hoje. É permitido, é lícito e é importante. Continuando ainda, a realização às expensas do partido de reuniões da sociedade civil. Então, por exemplo, eu quero pegar uma entidade da sociedade civil, né? Que está destinada para uma associação de bairros muito importante. Eu quero fazer um encontro com essa associação de bairros. Eu quero levar meus candidatos ou trazer essa associação de bairros para conhecer a proposta dos meus candidatos. Eu posso fazer isso nesse período? Eu posso, desde que não haja pedido de voto. Tá bom? A divulgação de posicionamento pessoal, questões políticas, inclusive na rede social. Então, eu posso usar a rede social, tá? Expondo meus pontos, declarando meus pontos, tudo aquilo que eu disse aqui anteriormente, eu posso fazê-lo dessa forma. Mais uma vez, eu passo a palavra para as sábias considerações do Dr. Jonatas. Muito bem, está chegando várias perguntas. Eu quero lembrar aos nossos pré-candidatos e pré-candidatos que no último bloco a gente vai ter o painel de dúvidas e vamos esclarecer as principais dúvidas. Já estou selecionando as dúvidas que estão sendo enviadas. Sobre a pré-campanha, eu faço apenas um acréscimo que também é permitido ao pré-candidato que hoje ostenta um mandato, que possui um mandato. Então, quem é vereador hoje pode também divulgar os atos parlamentares e os debates parlamentares, desde que não haja pedido
expresso de voto e não haja pedido de voto. Também na pré-campanha, a partir do dia 15 de maio, já é possível fazer a arrecadação de recursos para utilizar na campanha. É o que a gente denomina de vaquinha eletrônica. Mas, como bem disse o doutor Tadeu, a propaganda, a campanha eleitoral, ela só inicia a partir do deferimento do registro de candidatura. Então, todo o valor arrecadado na vaquinha eletrônica só pode ser utilizado depois de aberta a conta bancária e obtido o CNPJ de campanha. No próximo bloco, o doutor Tadeu vai tratar do que pode e o que não pode na propaganda eleitoral. Aí sim vai esclarecer, já nesse bloco, a maior parte das dúvidas que estão sendo enviadas, mas antes eu vou passar a palavra para o meu amigo Dr. Cimei Baldani para interagir um pouco com vocês. Esta é a nossa escola de formação política do Diretório Estadual do Partido Liberal, na pessoa do nosso presidente Tadeu Candelária, que manda um forte abraço, está nos assistindo aqui online e cumprimenta o Dr. Tadeu Ferreira e o Dr. Jonatas Palmeira pelas excelentes apresentações dessa noite. É bom lembrar a todos vocês que no final dessa nossa live, desse nosso bate-papo, será disponibilizado um e-book para todos vocês com todo esse conteúdo e o link será colocado no final. Então, só para você ficar em casa sabendo que no final nós vamos ter um e-book com o link para vocês poderem baixar e fazer todo o acompanhamento de todo o conteúdo. Aqueles abraços especiais das amigas e dos amigos da família PL. Temos aqui o Marquinhos Leite, de Várzea Paulista, vereadora Ana Paula Rossi, de Osasco. Um forte abraço para você, Ana Paula, e ao seu pai, Francisco Rossi, nosso querido Francisco Rossi, de Osasco. Nosso forte abraço. Vereador e presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, Sadal Sakai. Nosso muito obrigado a você, Sadal Sakai, pela sua participação e a sua assessoria também. Quero saudar aqui a Letícia Castaldi, do PL Mulher de São Manuel. Nosso muito obrigado. Ao Gilson, da assessoria do presidente Sadal Sakai de Mogi das Cruzes. Carlos Gomes, lá de São João da Boa Vista. Isaac Antunes, de Ribeirão Preto, vereador de Ribeirão Preto, grande vereador de Ribeirão Preto. Isaac Antunes, um abraço especial também para o seu pai, Luiz Joaquim, que é patrimônio do Partido Liberal. Quero agradecer aqui também a Paula Mamed, de Miracatu, nosso forte abraço. Vereadora Tieme, também presidente da Câmara de Miracatu. Vereadora Tieme, nosso muito obrigado pela participação. Zé Louquinho, de Aparecida, o ícone do Partido Liberal no Vale do Paraíba. Quem não conhece Zé Louquinho lá de Aparecida? Quem vai em Aparecida vai para visitar a Santa, aqueles que são católicos, mas também não deixe de tomar um cafezinho lá com o Zé Louquinho, nosso grande líder político. E quero agradecer aqui também outro ícone do Partido Liberal, lá de Cubatão, Geraldo Guedes, grande amigo. Ana Poli, vereadora de Arujá, também participante sempre conosco das nossas lives. Nosso forte abraço, muito obrigado. O PL de Potim, que está presente, nosso muito obrigado. Gino Torresan, aquele abraço, obrigado pela participação. A Ana do Badra, lá de Suzano, terra do nosso grande vice-presidente Zé Renato. Muito obrigado, Suzano, aqui pela participação de todos vocês. E um abraço aqui já, encerrando essa primeira parte de considerações, ao nosso amigo Edinho Montanha, aqui de Mogi das Cruzes, do Partido Liberal, nosso muito obrigado. E com vocês, vou devolver a palavra para o palestrante online dessa noite, Dr. Tadeu Ferreira. Bom, vamos continuar agora com o que pode e o que não pode. Tá? Então, a primeiro apontamento aqui que nós classificamos é o outdoor. O outdoor foi utilizado em várias campanhas eleitorais e já há algum tempo ele vem sendo proibido. E a resolução, como a lei, proíbe o uso de outdoor, inclusive eletrônico. E é bom esclarecer a todos os candidatos que a multa ela varia de 5 a 15 mil reais em caso de descumprimento, fora o abuso do poder econômico ou de autoridade. Vamos para outro ponto. Propaganda na propriedade privada. Esse foi um ponto muito importante. Até a eleição retrasada, a propriedade privada você poderia utilizar
do espaço cedido, você buscava lá uma autorização do dono e podia fixar o cartaz, uma faixa ou assim sucessivamente qualquer material eleitoral. Entretanto, de 2 ou 3 eleições para cá, a situação mudou. Hoje, nós estamos restritos à propriedade privada a uma propaganda de meio metro quadrado, ou seja, uma faixinha que geralmente se coloca na janela dessa propriedade privada e se divulga o nome, o número e o partido do candidato. Bens públicos, né? Bens públicos, né? Se a gente for falar de bens públicos, a gente tanto de uso especial como bens de uso geral, mas todos os bens públicos, a propaganda eleitoral, ela é proibida. Então, eu vou citar alguns para ficar mais fácil. Praça, árvores na rua, bancos, passarelas, né? Escolas, né? Tudo isso é considerado bem público, abrigo de ônibus, isso não pode. Né? Então, esse tipo de propaganda eleitoral é totalmente proibido. É proibido também a propaganda em estabelecimentos comerciais. Eu não posso entrar na padaria do Joãozinho e colocar lá, Joãozinho, eu estou colocando aqui 100 santinhos aqui, faz uma propaganda para mim. É propaganda irregular, não pode, não pode. Não posso fazer no shopping, não posso fazer propaganda em templo religioso, nem pode-se fazer exaltação a nenhuma autoridade religiosa que é candidato dentro de um templo religioso. É proibido, é propaganda também considerada irregular. Então, esses cuidados, eles são extremamente importantes e devem ser observados. Tá? A exceção da permissão do uso público para fins de propaganda eleitoral é aquele que vem sendo observado nas últimas eleições. Você ter a sua mesinha, que não atrapalha a mobilidade urbana, você chega numa calçada com a sua mesinha, com os seus panfletos, faz a divulgação e no final da tarde, no final da noite, você recolhe aquele material e vai embora para a sua casa, para o seu escritório político e aquele material ele não é afixado. Bom, a panfletagem é um outro tipo de propaganda que nós devemos fazer a panfletagem. E a panfletagem ela está permitida até às 22 horas do dia 3 de outubro, né? Do 10 de outubro. Então, eu posso divulgar meus panfletos, né? Pedindo meus votos, visitando casas, batendo na porta de residência, como dizia lá o Zé Renato, né? Sapato, saliva, é assim que se ganha uma eleição, principalmente para vereador. Então, eu posso usar esse tipo de mecanismo, tá certo? Eu posso fazer isso, tá? Bom, brindes e doações, todo mundo já acostumou, porque isso já vem de várias eleições, não pode. Eu não posso doar camiseta, eu não posso doar chaveiro, boné, caneta, eu não posso fazer qualquer tipo de doação, porque isso é corrupção eleitoral. Eu não posso, não façam, né? Mas e se o candidato espontaneamente no dia da votação for votar com uma camiseta minha? Ele pode fazê-lo? Pode, desde que ele seja o responsável pela confecção. Ele não recebeu doação de ninguém. Eu não doei uma camiseta para o candidato, tá certo? Bom, o que pode ainda, isso foi uma inteligência do nosso amigo Zé Renato. Se você pode fazer o panfleto físico e com as suas principais propostas, você pode fazer uma coisa gentil. Você pode fazer um CD com a sua propaganda eleitoral, contendo o seu programa, e divulgar em casa, tá bom? Isso é legal, é possível sim. Urna, eu posso usar a urna eleitoral como demonstrativo de como se votar? Não posso. É lógico, se eu vou fazer a urna eleitoral e a urna estiver dentro do meu comitê, uma urna eletrônica, o que eu vou fazer?
O PL é 22, vamos votar todo mundo no 22, né? Então a Justiça Eleitoral, obviamente, não permite, porque cada partido usaria desse estratagema, que não é permitido, né? Comícios e reuniões públicas, é possível? Sim, é possível e deve ser feito, né? Eu já até estou maquinando aqui, como é que eu vou fazer um comício virtual, né? Eu tenho que perguntar para o pessoal da técnica aqui, para o Rui, para o Gustavo, mas eu estou maquinando, que eu acho que é possível sim, né? Se pode o presencial, ele tem que permitir o virtual também. Mas o comício em si, ele serve para promover os debates, para associações, sindicatos, pessoas, atingir o maior número de pessoas. Então, ele é possível sim. O que não é possível é o showmício. Vamos supor o seguinte, só para dar um exemplo aqui, para chamar a atenção. Eu sou o Zezé de Camargo, eu sou candidato, eu vivo da música, todo mundo me conhece pela música, né? Eu posso ir num comício e cantar uma música sendo eu, Zezé de Camargo? Não posso, é proibido, tá? O artista, o ator, ele é um candidato como os outros. Então, naquele momento, ele vai se despir da figura do artista e vai ser candidato. Então, por isso que não pode fazer o showmício. Ele pode levar a vida dele particular lá, continuando fazendo os seus shows, tal, sem pedir voto. Isso ele pode fazer. Mas no comício, ele não pode exercer a sua atividade de vida, tá? Que é cantar, tá? Porque showmício é proibido. Bom, atenção! Inauguração de obras, 4 de julho. Quem participar de inauguração de obras a partir do dia 4 de julho, sendo vereador ou prefeito, está o quê? Está com o seu registro cassado. Então, cuidado com isso, tá? Porque muita gente, porque quando a lei veio, ela dizia que se aplicava só ao prefeito, não se aplicava ao vereador. Hoje não. Hoje aplica ao prefeito e aplica-se também ao vereador. Tá certo? Bom, eu posso distribuir nas casas, fazer campanha nas casas? Posso, eu devo até, né? Visitar as casas, divulgar o material, coletar informações, fazer reuniões e assim sucessivamente. O que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer, finalizando, esse ponto, é organizar churrasco, festas, sorteios, né? E colocar propaganda sem autorização de moradores. Tá bom? Passo a palavra agora ao meu querido colega Dr. Jonathan para qualquer observação que vem fazendo com brilhantismo, inclusive. Obrigado, doutor Tadeu. Excelente explanação. Em relação ao que pode e o que não pode, a gente já em seguida vai passar para o painel de dúvidas e nesse painel de dúvidas a gente vai esclarecer algumas das dúvidas que nos enviaram. Outras que não seja possível responder durante a live serão respondidas todas elas por e-mail. Né? O e-mail, o partido tem um e-mail de atendimento e aí a nossa equipe vai filtrar as perguntas e depois nós faremos as respostas. Eu só acrescento aqui uma questão, se me permite, doutor Tadeu, uma questão interessante que é sobre a propaganda na internet. Se pode, não pode, o que pode e se é permitido a propaganda paga. Né? O candidato pode fazer a propaganda no seu site pessoal, desde que informe a Justiça Eleitoral no momento do registro da candidatura. Também pode no site do partido, desde que a Justiça Eleitoral seja comunicada do site do partido. Pode nas redes sociais, pode em blogs, pode no WhatsApp. Pode o impulsionamento? A maior dúvida do pessoal aqui, doutor Tadeu, é se pode o impulsionamento durante a campanha. O impulsionamento é permitido desde que ele seja contratado pelo próprio candidato, pelo partido ou coligação ou pelo representante financeiro de campanha do candidato. Não é qualquer representante, tem que ser o representante financeiro de campanha. O meu amigo, que não faz parte da minha campanha, pode impulsionar uma publicação minha? Não pode, é propaganda irregular
se você tiver ciência, você também pode ser prejudicado. O que deve conter no impulsionamento? A principal ferramenta de impulsionamento, as principais empresas, Facebook e Instagram, eles já se adequam no período de campanha eleitoral às exigências da Justiça Eleitoral. Deve constar o CNPJ de campanha de quem contratou, ou CPF, né, se for o representante financeiro, e deve também constar o termo propaganda eleitoral. Isso tem que constar além do CNPJ. O impulsionamento é permitido. O que também se considera impulsionamento é a priorização de conteúdos em sites de busca. Não é só o impulsionamento na internet, no Facebook, no Instagram, que deve seguir a regra. Se eu contratar a priorização de busca no Google, por exemplo, quando jogar qualquer conteúdo aparece meu nome, isso é permitido, é tido como impulsionamento, mas precisa seguir as regras. O último acréscimo que faço antes da gente partir para o painel de dúvidas é em relação à alteração que teve sobre o carro de som, mini trio e trio elétrico. O carro de som e o mini trio só podem ser utilizados durante carreatas, passeatas, durante as carreatas e as passeatas. Nas eleições anteriores, né, a gente via a situação de carro de som andando sem essas situações, carreatas ou passeatas ou comício. Então, nessas eleições, observem que só é permitida a utilização de carro de som, observado o limite sonoro de 80 decibéis e também a distância de alguns órgãos públicos, fórum, prefeitura, o Poder Legislativo, hospitais, escolas, cinemas, teatros, casas de saúde. Isso tudo está na resolução 23.610, que o doutor Tadeu bem disse. Importante que todo candidato leia, mas também está na cartilha, no e-book, que vai estar disponibilizado ao final da nossa live a todos os nossos pré-candidatos. Só mais uma última observação em relação ao material de divulgação. O doutor Tadeu pontuou muito bem que não pode nos bens públicos, não pode na propriedade privada, à exceção do adesivo no tamanho de meio metro, né? Nas janelas, normalmente utilizados nas janelas. Eu faço uma observação da possibilidade de veiculação de material de campanha no Poder Legislativo. A lei faculta que a divulgação de material de campanha no Poder Legislativo seja deliberado, seja objeto de deliberação da mesa diretiva. Feito esses acréscimos, doutor Tadeu, que, permitindo-me, achei interessante fazê-los, a gente passa para o nosso painel de dúvidas. E a primeira dúvida que eu faço para o doutor Tadeu, a primeira pergunta, melhor esclarecendo, é do Lucas Souza, de Ribeirão Preto. O doutor Tadeu abordou bem essa questão do candidato artista, que ele, no seu comício, ele não pode, por óbvio, cantar uma música ou qualquer tipo de arte relacionada à sua profissão. O Lucas, ele é apresentador de um programa nas redes sociais e ele quer saber que até quando ele pode apresentar esse programa e se ele pode continuar sendo o apresentador do programa durante a propaganda eleitoral. Existe uma regra, né, que limita, né, por conta dos apresentadores de televisão, que é a data de 30 de maio, né? Então, até 30 de maio eu posso exercer a atividade e depois de 30 de maio, obrigatoriamente eu tenho que me afastar, porque, obviamente, a pessoa que está em contato com o público através de um forte veículo de comunicação social tem ele estará sempre visto, e isso, como diz Fávila Ribeiro, quebra a isonomia do processo eleitoral. Perfeito. Uma outra pergunta é se é possível utilizar o telemarketing na
propaganda eleitoral? Não, é proibido a utilização de telemarketing em qualquer forma de telemarketing, é proibido. Né? O telemarketing nada mais é, se a gente for fazer uma análise com a internet, de um impulsionamento. O impulsionamento irregular, quando a gente fala do robô, ele ocorre nas redes sociais. Tá? E o telemarketing é uma forma de impulsionamento via telefone. Perfeito. Faço um acréscimo porque falei do impulsionamento e eu também falei da divulgação da propaganda eleitoral na internet, que é proibido a divulgação, a propaganda eleitoral na internet em sites de pessoas jurídicas e em sites de pessoas de direito público, ou seja, de órgãos oficiais, de empresas de economia, empresas públicas e sociedades de economia mista. Também em relação ao impulsionamento, é considerado propaganda irregular valer-se do impulsionamento para ofender o adversário. Tá? Isso pode caracterizar abuso do poder econômico, o caso ser examinado a partir do artigo 22 da Lei 6490 e implicar na cassação do registro de candidatura e também, ou eventualmente, do diploma. Doutor Tadeu, a gente sabe que essa eleição, a cada ano que se passa, a cada eleição que se passa, a internet tem sido o principal meio o instrumento para a propaganda eleitoral, para a apresentação do candidato. Por isso mesmo, a legislação tem se preocupado com as fake news, que é a desinformação. Existe algum dispositivo legal que trata ou que penaliza o responsável pela desinformação eleitoral e pelas denominadas fake news? Existe sim. E a resolução, o seu artigo 9º, ela foi expressa a dizer o seguinte, que a utilização da propaganda eleitoral por qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido, tenha verificado a presença de elementos que possam concluir que ela é verdadeira. Isso quer dizer o seguinte, não é porque o CIMEI, que é uma pessoa que eu tenho a maior confiança, me diz que o doutor Jonatas está inelegível por conta de um descumprimento de um dispositivo da Lei 6490, que eu vou sair noticiando essa desinformação. Eu sou obrigado a checar, eu sou obrigado a conferir, eu quero ver a sentença judicial, eu quero ver a confirmação do acórdão declarando a inelegibilidade. Se não existir, vai ser chamado e tratado como fake news. E pior, vai ter consequências não só pecuniárias, como pena de multa, também como processo na esfera criminal, na forma do artigo 58 da Lei das Eleições. Perfeito. A gente vai caminhar aqui para a última pergunta. Eu só vou fazer um esclarecimento que o Lucas Souza está dizendo que o programa dele, na verdade, não é na TV, e sim na rede social. É algo novo. Vamos imaginar um programa, a lei fala que o apresentador, a TV e o rádio devem impedir, proibir que se faça divulgação de programas a partir de um determinado período, como bem disse o doutor Tadeu. Mas eu volto ao início da nossa live, quando o doutor Tadeu chamou a atenção para um dispositivo que traz agora a resolução sobre o abuso na propaganda relacionado ao abuso de poder econômico e político e também uso indevido da comunicação social. E o doutor Tadeu fez uma abordagem muito completa, dizendo que as redes sociais se inserem em comunicação social. Então, no meu ponto de vista, eu penso que apesar de não estar na TV, mas inserido na comunicação social, eu não aconselharia você explorar como apresentador de um programa veiculado nas redes sociais, porque, no meu ponto de vista, seria equiparado aí a um programa veiculado na rede de TV. E falo isso porque a legislação eleitoral considera irregular até mesmo as emissoras que não tenham autorização do poder público.
Então, muitos se enganam dizendo o seguinte, olha, deu uma entrevista na rádio comunitária, que sequer tem autorização do poder público, mas a lei já é expressa para dizer, pouco importa se tem licença ou não, se for TV, rádio, comunicação social, a propaganda vai ser irregular. Com isso eu encerro o painel de dúvidas, passo a palavra para o nosso apresentador, Dr. Cimei Baldani, para fazer as nossas considerações finais, a última interação com vocês e, desde já, agradecendo toda a atenção dos nossos pré-candidatos e pré-candidatas que nos assistiram até agora. Muito bem, essa é a nossa Escola de Formação Política do Partido Liberal. Um agradecimento especial ao Partido Liberal no nosso Diretório Estadual e Diretório Nacional, na pessoa do nosso presidente, José Tadeu Candelária. Agradecer a participação do PL Nacional, do PL Mulher, que nos ajuda a organizar todas essas lives, e também da Fundação Álvaro Vale, que está sempre conosco em todas as nossas lives. Quero agradecer mais uma vez aos nossos palestrantes dessa noite, Dr. Tadeu Ferreira, Dr. Jonatas Palmeira, nosso muito obrigado a vocês e agradecer ao PL Paulista, em especial a todos vocês que estão interagindo conosco. Levem o nosso fraterno abraço do nosso presidente José Tadeu Candelária. Quero agradecer à família PL que participou mais uma vez de forma brilhante e quero fazer o chamamento para a nossa próxima palestra. Nós teremos no dia 17 de junho, às 19h30, o tema arrecadação, os gastos e prestações de contas eleitorais. Você está preparado para fazer a sua? Nós teremos aqui a participação nesse dia do José Renato, o nosso vice-presidente estadual do Partido Liberal em São Paulo, e também com o Dr. Tadeu Ferreira. Ambos irão fazer essas considerações que, para você, pré-candidata e pré-candidato, são de suma importância. Então, é muito importante que todos nós possamos estar ligados aí nas lives do Partido Liberal. Eu quero dizer a vocês que, ao final desse bloco, nós estaremos, nesse encerramento, colocando o e-book com o link para que vocês possam baixar todo o conteúdo desta live dessa noite. O conteúdo é extenso, mas vocês vão ganhar todo o material para estudar e para estar afiados aí na sua campanha deste ano. Quero, neste momento de agradecimento especial, devolver para o Dr. Tadeu Ferreira, para o seu boa noite final, à família do Partido Liberal. Queria agradecer a todos da família do Partido Liberal, dos seus candidatos, dos seus filiados, dos seus assessores, dos seus dirigentes, e dizer o seguinte, que o tema é rico, o tema é extenso, nós fizemos o possível para tentar resumir a explanação do tema, mas o tempo é muito curto, né? E com as perguntas o tempo realmente é muito pequeno. Todavia, o e-book está aí e será passado aos senhores. E qualquer pergunta mais contundente, ou aquilo que nós deixamos de abordar, ou aquilo que você ficou com dúvida, encaminhe ao partido a sua pergunta por e-mail, que nós nos prontificamos a fazer, a responder na medida do possível. Agradeço a todos, meu muito obrigado e sucesso na campanha. Muito bem, muito obrigado, doutor Tadeu Ferreira, parceiro de todas as horas do Partido Liberal. E um jovem que brilhantemente vem se destacando na família do Partido Liberal. Quero passar para o seu boa noite final às nossas amigas e amigos que nos acompanham. São mais de 300 pessoas que estão online conosco. O boa noite especial de agradecimento do Dr. Jonatas Palmeira. Obrigado, Cimei. Eu quero agradecer a todos os companheiros do PL, os nossos pré-candidatos, pré-candidatas, as autoridades. Agradecer enormemente o presidente José Tadeu Candelária pela oportunidade. É sempre uma honra participar dos eventos do PL.
Agradecer também o doutor e amigo, doutor Tadeu Ferreira, pela excelente palestra que ministrou aqui para a gente. É sempre um aprendizado, toda vez que eu sento para conversar com ele, eu me sinto que saio um pouco mais inteligente ou sempre com um aprendizado sobre o tema que a gente aborda e debate. Agradecer doutor Cimei Baldani, o meu amigo, a equipe técnica do PL, um grande abraço. Espero ter contribuído nessa live, como disse o doutor Tadeu, um tema muito rico, muito extenso, que o tempo não permite que a gente aborde todos os detalhes, mas as dúvidas encaminhem para o e-mail do partido, que na medida do possível a gente vai responder a todas elas. Boa noite e obrigado. O Partido Liberal deu mais um passo de qualidade para as eleições deste ano, preparando as nossas pré-candidatas e os nossos pré-candidatos, com qualidade e capacitação. Então, pedimos nesse momento que Deus nos acompanhe e abençoe a cada um de vocês, a cada uma de vocês que está aí na sua casa nos acompanhando. O nosso muito obrigado em nome da família PL, do Partido Liberal, o nosso boa noite.